Veja como é que Paulo depois se agarrou a estas verdades. Por isso ele disse: ai de mim se eu não as pregar. Filipenses 1,7 ele disse: aliás é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça. Então ele disse: agora eu tenho também a incumbência de defender e confirmar. Esta é a nossa incumbência, defender o Evangelho. Porque o espiritualista põe eu vejo carros com o indivíduo dragão, o santo deles, as pessoas defendem. O crente tem medo, tem vergonha. Você não pode ter vergonha de anunciar o Evangelho que lhe fez tão bem, que mudou a sua vida, que lhe criou a expectativa de uma vida que não terminará nunca, será eterna, mudou a sua mente. Agora você tem a mente de Cristo, circuncidou o teu coração, transformou o teu corpo no templo do Espírito Santo, fez-te conhecer a plenitude de graça sobre graça. Como não ser grato a Deus? Como você não defender esse Evangelho e confirmar o Evangelho? Versículo 16: estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Esta era a missão que os céus tinham dado a Paulo. Paulo foi escolhido para este propósito, e eu hoje entendo, claro, com todo respeito, humildade, porque eu não sou nada, nem sou ninguém, sou menor ainda, pior ainda que a expressão de Paulo, mas eu penso que quando Deus arrancou as escamas dos meus olhos e arrancou os véus do meu coração espiritual, Ele também me deu um propósito, que eu creio que isso não foi humano, veio do céu. Ensinar o Evangelho da graça que salva, porque não existe outro Evangelho. Então o Evangelho estava tão enraizado na vida de Paulo, que ele chegou a dizer: o meu Evangelho, de tão enraizado. Veja Romanos 16, 25, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos. Então o Evangelho estava enraizado. O meu Evangelho, aquilo que era segredo, aquilo que esteve oculto e que agora veio como uma revelação desde os tempos eternos, tudo em silêncio até a vida de Paulo. 2 Timóteo 2,8 ele disse: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Então Paulo se agarra tanto a esta pregação da graça, que transformou um perseguidor da igreja, um homem malvado, um terrorista espiritual da lei, naquele que foi o reformador que Deus usou para todos os corações dos gentios. Paulo pregava, e em todas as suas cartas ele se referia o Evangelho de Deus, o glorioso Evangelho de Deus, bendito, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho da paz, o Evangelho que salva. Então só Paulo pregava o verdadeiro Evangelho, porque você não ouve nem vê nenhum outro falar das coisas que Paulo fala. Por isso ele era um homem diferente, ele foi chamado para os gentios. Agora veja que a sua paixão, a sua confiança de que o que ele estava dizendo nas suas epístolas era a verdade absoluta, irretocável, inerrante, que ele diz em Gálatas 1, 8 e 9, mas ainda que nós, você já me ouviu ler isto aqui 1 milhão de vezes, eu vou ler 1.000.001 agora, mas ainda que nós mesmos, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um Evangelho que vá além do que temos pregado, além da graça, se alguém misturar
o veneno do fermento está condenado. Seja anatema. Olha o perigo de tantos altares que pregam uma palavra anátema, porque misturam lei, rudimentos da lei.